nos diz assim, Salmo 103, versículo 1, diz assim, ó: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. A profundidade da palavra de bendizer, bendiga, bendizer, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, por exemplo, tem a ver com o grego makarios, de mais do que feliz. Então, bendiga a minha alma, bendita a minha alma, mais do que feliz a minha alma, mais do que abençoado a minha alma, mais do que abençoado a minha vida. É esse entendimento que a gente tem que ter. Mais do que feliz, mais do que abençoado, você consegue entender a dimensão? Tudo que há em mim, com alegria, com essa bênção que eu recebi, com o meu melhor, bendiga, ou seja, engrandeça o teu santo nome. O primeiro mandamento da lei, irmãos, sobre amar o Senhor com toda a nossa força, todo o nosso coração, não é para ser esquecido. É para nós termos essa convicção do salmista Davi. Então, o culto de celebração, não que os outros não sejam, mas é para a gente também se lembrar que nós vimos na igreja para clamar por uma cura, por um milagre, por uma bênção, sim. E Deus diz: pedi, dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Mas nós não podemos nos esquecer de bendizer ao Senhor. Nós não podemos nos esquecer que nós somos mais do que abençoados já só por servirmos a Deus, só por sermos salvos, irmãos. E às vezes nós nos esquecemos, e eu tenho que te dizer, eu meditava para ministrar nessa noite, e o Senhor me trazia ao coração o que é visível, não digo da igreja aqui, só a igreja da terra de forma geral. Nós e os pastores sabem do que eu vou dizer por ministrar em outros lugares, irmãos. Nós estamos vivendo o período mais difícil da igreja com relação à aceitação do evangelho. Não é o período mais difícil de perseguição. Não estamos sendo perseguidos como a igreja foi nos 300 primeiros anos. Não, nós estamos vivendo o período mais difícil da igreja até hoje, em aceitação do evangelho. Ao mesmo tempo que as pessoas estão dizendo: pastor, mas o povo está pregando na televisão, o povo estão lotando igrejas, o povo... Irmãos, isso não significa aceitação do evangelho. Aceitar o evangelho, o evangelho ele vem para nos ensinar, a palavra de Deus vem para redarguir, para corrigir, e nós aceitarmos de coração aberto por entendermos que somos mais do que abençoados, porque fomos salvos por Jesus. Então assim, nós não podemos nos esquecer disso, porque se nós tivermos nosso coração nisso, nós vamos clamar ao Senhor e o mais Ele fará na nossa vida. Só que a igreja da nossa geração, os pastores enfrentam uma dificuldade enorme em muitos lugares, os pastores que querem pregar o evangelho verdadeiro. Porque os pastores que não se importam, irmãos, não vão ter problema com isso. Não vão ter problema com isso. É difícil te explicar, talvez, o entendimento, quem não é pastor e não cuida de um rebanho. Mas o pastor, ele tem um sentimento pela igreja diferente. É diferente. É quase como o sentimento seu de pai com seus filhos. Porque assim, o pastor... Tem o pastor, como diz, a pessoa que ele vai ser um mercenário, ele vai ser um soberbo, ele vai querer as pessoas ali como um dominador. Mas o pastor, por exemplo, nem mesmo a minha esposa, ela é pastora, mas ela é pastora e ela é auxiliar aqui na igreja. Mas eu, como um pastor chamado como líder da igreja, o sentimento é outro, talvez nem mesmo ela entenda. É algo diferente. E muitas vezes as pessoas não entendem. Quando você sente assim o cuidado pelos irmãos, o pensar nos irmãos, muitas vezes os irmãos não vão estar nem pensando. A gente está lá orando, a gente está preocupado muitas vezes porque muitos deixam de congregar, deixam de vir, deixam de cultuar, começam a enfraquecer na fé. E às vezes a gente como pastor assim, a gente
fala, orienta, conversa, mas a gente não quer ser invasivo na vida das pessoas, porque tem pessoas que às vezes pensam que a gente está sendo invasivo demais, está sendo um dominador, quer as pessoas na igreja só para que tenham pessoas, só para que sustente a igreja, mas não é, irmãos. Quando o pastor tem um sentimento verdadeiro, ele quer ver a igreja abençoada, porque você sabe qual a missão do pastor? É quando chegar diante de Deus, eu vou ter que apresentar a vida de vocês. Então um pastor que não pensa nisso, ele pode pensar em qualquer coisa. Ele pode estar enchendo os cofres das igrejas deles. Não que a igreja não precise, mas não é o que ele vai apresentar diante de Deus. Nenhum pastor vai poder chegar lá no céu e falar: olha, Senhor, olha a igreja que eu construí, que linda. Olha, Senhor, a igreja que eu construí tinha mármore. Deus não vai querer saber disso. A Bíblia diz que o pastor vai ter que apresentar a igreja. Olha, Senhor, estão aqui aqueles que o Senhor colocou aos meus cuidados como amigo do noivo. O que eu pude fazer, já pensou a responsabilidade? É isso aqui, Deus. Eu falei aqui, o Senhor vai falar, e quando você deixou de falar? Porque às vezes a gente como pastor deixa de falar, porque a gente tem aquele mesmo sentimento como do pai. Às vezes você não quer falar tanto com os filhos, às vezes você não quer corrigir, não quer falar algumas coisas, e Deus quer muitas vezes que corrija. O pastor vai se deparar com pessoas que, se você falar qualquer coisinha, é o estupim para uma pessoa simplesmente: tu já vem na igreja, ainda tem que querer mandar na minha vida. E muitas vezes a gente está pensando na vida espiritual da pessoa. E o que isso tem a ver com celebração? Se nós não estivermos debaixo do propósito da graça com a nossa vida espiritual, irmãos, nós não vamos conseguir celebrar a Deus. Nós vamos conseguir cantar, vamos conseguir tocar um instrumento. E isso, as bandas, como diz no mundo, fazem de uma forma extraordinária. A gente aqui não percebe. Eu estava assistindo um canal de televisão esses dias, não me lembro qual, e entrou a propaganda lá de uma banda, uma dupla, uma coisa famosa, e a pessoa, quando eu mudei no canal, estava a banda cantando uma música, ali com um cantor de mais de 50 anos de carreira, e era uma música assim, muito famosa. E aí, filmou assim a plateia, e tinha uma mulher lá com a mão no coração assim, parecia que estava louvando. Eu falei: que é isso, né? Às vezes na igreja, sabe, a gente não sente isso muitas vezes na pessoa. Eu falei: gente, isso me chamou a atenção. A pessoa estava, porque é uma música que ela gosta, ela estava assim, ó. Parecia que estava louvando, e estava louvando, ou adoramos a Deus, ou, né, o instrumento que está sendo passado ali, ou a música, o que estiver sendo transmitido ali, porque não podemos adorar a dois senhores, ou vamos desprezar um e alegrar o outro. E às vezes nós que fomos salvos, nós não conseguimos celebrar, irmãos. Nós achamos difícil celebrar. Nós vemos tanta dificuldade para buscar a Deus, para estar na presença de Deus, para vir celebrar ao Senhor. E aí as dificuldades vão ser inúmeras. É a conta no vermelho, é a falta de dinheiro, é a falta de saúde, muitas vezes também, é a falta de alegria, é problema no casamento, é problema com os pais, com os filhos. Os problemas vão ser inúmeros. Não dá para dizer, para descrever. Só que o salmista Davi aqui, ele reconhece a misericórdia de Deus e ele diz assim: tudo que há em mim. Consegue entender isso? No versículo 1. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Será que nós temos esse tudo que há em mim de Deus está na nossa vida por completo, irmãos? Porque esse é o primeiro lugar na nossa vida, tem que ser Deus. E aí, irmãos, diz assim no versículo 2: bendiga minha alma o Senhor. Olha isso. E não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Versículo 2. Não se esqueça de nenhum só benefício que Deus te fez. Lembra agora aí de algo que Deus fez para você. Lembra aí no dia da sua vida que você estava de mal a pior. Como diz o pastor, que você estava meio lascado, que você estava meio destruído, e Deus te abençoou, e Deus restaurou a tua sorte, e Deus mudou a tua vida,
e Deus te sustentou, e Deus te alegrou, e Deus te tirou do charco de lodo. E a gente passa um tempo, quando cicatriza a ferida, o problema, a gente tende a se esquecer. Mas a Bíblia nos ensina, lembra de onde você estava caído, para que você não volte para lá. Lembra-te de onde caíste. Lembra de quando você estava com a vida destruída. Foi Deus, irmãos. As pessoas não reconhecem Deus. Não foi um pastor tal, não foi a igreja tal, não foi quem te evangelizou. Foi usado por Deus. Porque Deus usa, como diz, até a mula de Balaão. Para de pôr o crédito nas pessoas. Deus usa até a mula de Balaão para falar com alguém. Mas quem recebe, você só foi tocado, não foi por causa de quem te evangelizou naquele dia. Foi porque o teu coração estava aberto para Deus naquele dia. Foi porque o teu coração estava aberto em humildade para receber a palavra de Deus. Não foi porque eu fui o pastor fulano de tal, o pastor Dernival, o pastor qualquer um. Foi porque o teu coração se abriu para Deus. Aí muitas vezes o nosso coração se abre para Deus, Deus faz uma obra na nossa vida, a nossa vida começa a melhorar, e a gente vai lá e parece que começa a fechar o coração para Deus. A gente parece que não quer ouvir a palavra, a gente parece que não quer celebrar, a gente começa a achar defeito na igreja. E como que pode pensar que a igreja não tem defeito? Essa ou qualquer uma outra. Veja bem, irmãos, eu disse algo para a pastora, só beber uma água aqui. Nós estávamos passando no centro, eu não sei o que aconteceu lá, coisa de trânsito. A pastora falou assim, aquilo que eu creio que todos vocês, a maioria, talvez 90%, 80%, já falaram o que ela falou. Eu tenho quase que certeza. Falou assim, nossa, mas o povo aqui em Rio Claro é complicado no trânsito. Quem já falou isso aí? O povo aqui nessa cidade para dirigir trânsito, né? Eu falei assim para ela, não é o povo aqui de Rio Claro. Se você morasse em outra cidade, você ia falar a mesma coisa. Você ia falar o povo aqui de São Paulo, o povo aqui de Cordeiro, o povo aqui de Santa Cruz. Porque nós moramos aqui e vemos mais o problema daqui. Quem mora em outro lugar vai ver o problema de lá. O problema não é a cidade em si, ou o povo da cidade, mas o ser humano. Tem lugares melhor? Tem, claro que tem lugares diferentes. Tem lugar que é um piorzinho que outro? Tem, mas em todo lugar tem seus problemas. Toda igreja tem, todos os lugares tem. E se a pessoa não ter humildade, irmãos, para viver em comunhão, ela não vai estar bem em lugar nenhum. Não vai conseguir servir a Deus. Talvez a pessoa até sirva, por isso que muitas vezes uma igreja muito grande facilita para a pessoa servir a Deus. Porque parece que as pessoas não se conhecem tanto. Uma igreja de 100 membros, para baixo, é mais fácil, a gente conhece os irmãos, né? Assim, pelo menos vê, a gente consegue imaginar um pouco mais. Mas igreja que já passa aí dos 1000 membros, as pessoas assim cumprimentam, é só um ou outro, a gente não enxerga tanto o problema. Parece que fica mais fácil até para o pastor. Porque ele tem co-pastor, ele tem um monte de gente para lá, ele não precisa estar em todo problema, toda pessoa, ele nem fica todo dia na igreja, ele prega no domingo, e nos outros dias da semana ele viaja para pregar em outro canto. Ele não está mais ali no escritório, recebendo as pessoas. Já não sobra para aquele pastor ir fazer velório, visitar o hospital e coisa e tal. Porque é muito grande, tem que ter vários, não tem como. E aí a pessoa acaba assim não observando o problema do outro, mas não significa que não tenha. E quando a gente observa demais problemas ou defeitos, não conseguimos dar o nosso melhor nas coisas, irmãos. Eu falo isso em todas as áreas. Eu falo isso quando ministro para louvor. Nós precisamos aprender e muito, o ministério de louvor aqui da igreja também. Mas um músico, se ele já é melhor do que outro, já toca mais tempo ou coisa, não adianta, cada um tem que fazer o seu melhor. Mas se a gente querer, eu estava dizendo para a pessoa assim, a gente tem que dar o nosso melhor, mas não adianta, eu quero ser perfeito. Você vai se tornar chato, vai tocar até bem, mas você não vai ser tão perfeito assim. Porque não tem como sermos perfeitos, tem como termos excelência. Mas aí a pessoa já vai dizer, nossa, eu sou tão perfeito, os outros não é. Talvez mesmo a sua
capacidade, você vai depender do outro. Porque se estiver em grupo, tocando sozinho, não. Mas em grupo, se o outro de repente errou uma coisinha ali, você já perde o foco. Porque a gente está observando, a gente está ouvindo. E na igreja muitas vezes a gente vai se esquecendo de celebrar a Deus, esquecendo dos benefícios que Ele já nos fez e olhando só para as dificuldades que a gente está passando, irmãos. Já pensou? Eu tento ao máximo evitar de trazermos por minha vida pessoal problemas para a igreja. Nem todo dia a pessoa, nossa, eu fui na igreja para ouvir o pastor falar que não estava bem. Qualquer irmão pode chegar e falar, irmão, não estou bem, eu não estava. Eu fui na igreja, ouvi o pastor só foi falar que ele não estava bem, nem pregou. Já pensou? O povo vai malhar ele. Às vezes o pastor vem, ele não está bem, às vezes ele está com um probleminha de saúde, alguma coisinha que não acordou bem. E aí a mensagem tem que ser passada. E aqui, no versículo 3, é Deus quem perdoa todas as iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Irmãos, Deus cura, o diabo engana. Nos últimos dias haverão sinais e falsos prodígios da mentira. Falsos prodígios da mentira. A cura por completo interior só Deus pode dar. Porque a gente vai ver tanta coisa acontecendo até a volta de Jesus, irmãos. Por isso o período mais difícil para a igreja. É Deus quem nos cura, é Deus que nos abençoa. Só que a gente tem que receber isso de Deus. Senhor, eu estou aqui, eu preciso ser curado. Senhor, eu estou em tua casa, eu vim por causa disso. Irmãos, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos as pessoas serem curadas, alcançadas por Deus, porque quando elas tinham um problema, elas iam até Jesus. A mulher do fluxo de sangue ficou sabendo, ela estava 12 anos enferma. Quando ela soube que Jesus estava na cidade, o que ela fez? Espera aí, eu preciso ir até esse homem. As pessoas na nossa geração, elas querem que levem alguém lá. Às vezes é necessário. O centurião, ele foi até Jesus, mas ele falou, manda só a palavra lá em casa, porque a minha casa não é muito digna do Senhor não, mas eu creio que o Senhor tem poder. Já o Jairo, Senhor, eu preciso que o Senhor vá na minha casa, porque a minha filha de 12 anos está enferma. Mas a mulher que encontrou Jesus no meio do caminho, quando ele estava indo para a casa de Jairo, ela foi até ele, com vergonha, com dificuldade, para tocar na ponta da orla. E aí ela foi curada. E ela pôde celebrar a Deus, eu creio, pelo resto da vida dela. E nós? Será que o Senhor nunca nos fez nada? Eu não sei o que você já passou, eu sei o que eu já passei. Eu sei o que eu já passei de problema na coluna, de travar e ficar quase 5 dias sem andar no hospital. Eu sei Eu sei o que é ter 5 problemas na coluna e 2 hérnias de disco. E Deus abençoar. Eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, para eu não cair nisso mais. Mas a gente já não lembra mais o que Deus fez por nós às vezes. Eu sei o que no passado, há mais de 20 anos atrás, era ter enxaqueca crônica, morrer de dor de cabeça, e o médico olhar para minha cara lá no pronto-socorro e dizer assim, olha, o seu problema é crônico, não tem cura, e você vai ter que se acostumar com isso, e tomar esse remédio aqui para amenizar. Eu falei, não quero me acostumar com isso não. Eu não quero me acostumar com isso não, porque era ruim. E quando o médico disse que não tinha jeito, e às vezes a gente é assim, né? A gente vai buscando as soluções. Eu falei, Senhor, o médico disse que não tem jeito não para eu me acostumar com isso. Mas eu não vou me acostumar não. E graças a Deus, irmãos, de lá para cá, nunca mais eu tive uma dor como eu tinha. Não. Então Deus não cura? Deus cura. Deus restaura? Deus restaura. Deus sara, Deus abençoa. Mas a gente se esquece dos bens de Deus. Então ele aqui está chamando a atenção. Não se esqueça do que Deus já fez por você. Versículo 4. Quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e de misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Eu digo sempre, irmãos, uma coisa que muitas pessoas na humanidade têm dificuldade de entender. É Deus que enche as nossas vidas de bens, todo bem, toda boa dádiva.
O ser humano dá a credibilidade de forma errada. Mas o que a gente pode fazer? A pessoa pode ser um grande empresário. Se ele cair doente de cama, até onde vai? O que a pessoa pode fazer? As pessoas fora da presença de Deus, irmãos, é que não reconhecem o bem de Deus. Então elas ficam que nem Herodes. Está aqui o que eu construí. É assim que nem Nabucodonosor. Está aqui o palácio que eu construí para a minha glória. Aí o Senhor foi lá e... Peraí. Está altivo demais. Pôs ele para ficar 7 longos anos comendo capim no meio do pasto, que nem um animal, as unhas crescidas, até que ele reconhecesse que Deus era Deus. Mas hoje, por causa da misericórdia de Deus e Jesus veio, a humanidade não se lembra. A humanidade blasfema, a humanidade... Uma das crianças me perguntou de manhã, acho que foi meu filho mesmo, na escola bíblica. Nossa, porque a gente estava falando, tivemos um estudo hoje sobre a questão do Halloween. Irmãos, não era nem para cristão, para crente ter dúvida que Halloween nós não deveríamos participar, tá? Pastor não precisaria nem te ensinar, porque só as imagens que tem no Halloween você já vê que é diabólica. Precisa alguém te ensinar que aquilo é do diabo? Aí só para eu me vestir de caveirinha, de demôniozinho, de Chuck, e por aí vai, né? De noiva cadáver, de Jason, sexta-feira 13. É só isso. É só isso. Não precisava nem o pastor ensinar que as imagens que são passadas lá, não precisava de estudo, mas de manhã a gente trouxe um estudo. Irmãos, Halloween não tem nada de Deus. E tem cristão que ainda vem, mas a gente não comemora o Natal. Para de conversa fiada. O Natal é uma celebração que, ainda que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, nós não sabemos a data do nascimento, nós usamos para proclamar Cristo. O verdadeiro cristão, ele não proclama Papai Noel, ele proclama Cristo. Por isso que eu falo, o meu Natal é Cristo, eu celebro Cristo. A ceia na minha casa, com a minha família, é celebrando a Cristo. Se eu dou um presente para alguém, mas primeiro eu presentei a Cristo. Que você pode reconhecer a vida de pessoas. Agora a pessoa querer comparar um Natal com Halloween, é como diz a Marisa, para com isso, né? Não tem lógica, irmão, não tem lógica humana. Mas a igreja que nós vivemos hoje, elas têm dificuldade de celebrar, é assim, os pastores não podem ensinar nada, porque eles não querem aceitar. Vai parecer que o pastor é ruim, mas ele está ensinando. Gente, não é essa celebração, nós falamos de manhã, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, se eu não me engano. Não sejam participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, está escrito lá. Mas a Semana Santa está aí, a Semana de Todos os Santos, né, no feriado católico, Dia de Todos os Santos. Hallow significa santo, mas aí o nome foi modificado em inglês para Dia das Bruxas, né? Mas não é a celebração dos católicos. Os católicos celebram lá a celebração de ir ao cemitério, culto aos mortos. É parecido, mas é uma festa diferente. E quem não é cristão, a pessoa faz o que quer da sua vida. Eu, como pastor, não estou proibindo ninguém, só estou ensinando a igreja, né? Mas a Bíblia diz que Cristo nos libertou para sermos verdadeiramente livres. Gálatas 5:1. Aí, irmão, dia 2 de finado está aí. Você é evangélico, você não deveria mais, independente se o seu parente morreu o ano passado, eu tenho, como diz o ditado, eu tenho autoridade para falar porque eu perdi minha mãe com 9 anos. Eu tenho autoridade para falar porque já perdi muitas pessoas na minha família, tá? Mas você não deveria estar lá, como diz o ditado, ainda indo chorar no túmulo, porque se você ainda faz isso, tem vazio na sua vida que Cristo não está preenchendo, você goste ou não. Tem vazio na sua vida que precisa ser preenchido, e não venha falar para alguém que ficou órfão de mãe com 9 anos de idade, que é difícil ficar sem mãe. Talvez dos 10 ao 15, eu sei o que é ter depressão e não falar para ninguém, e hoje entender o que era. Eu sei que é uma dor, não estou falando a pessoa perder um filho, perder uma mãe, perder um parente, perder alguém, eu não estou falando da dor, eu estou dizendo que o morrer é uma só vez, nós temos hoje, e depois disso o juízo. E que nós que somos evangélicos, quem morreu não está te vendo aqui, já está guardado pelo Senhor. Isso é crença que não faz parte do evangelho.
Porque daqui a pouco tem crente que também vai lá levar a comida que ele gostava. Você pensa que não? Não é? Irmãos, não era para nós que somos cristãos. A gente está lá, né, dia 2, dia dos mortos. Aí a gente posta a foto. Vou lá postar a foto da minha mãe, que morreu há não sei quantos anos atrás, lá no Face. Eu não estou chorando, mas eu estou com sentimento de dó. Todo mundo tem a dó de mim e talvez um monte de gente vai me xingar na live por causa disso. Mas eu tenho que falar a verdade do Evangelho. Tenham dó de mim, porque eu fiquei órfão com 9 anos, olha. Tenham dó de mim. Ah, irmãos. Quando meu irmão teve morte cerebral numa terça-feira, na mesma terça-feira, 7:30 da noite, eu estava fazendo louvor na igreja. Tenham dó de mim, a humanidade é assim. Você acha que a gente não sente as coisas? Claro que a gente sente. Eu não estou falando que não tem período de luto, eu estou falando que você precisa se desapegar. Eu até falei hoje, como diz o ditado, morreu o marido, morreu a esposa, não adianta você pensar que quando você morrer, você vai lá se juntar a ele ou a ela, que não vai. A Bíblia diz que acabou, não vai ter casamento no céu. Não é crença do Evangelho. Lá ele não vai ser o marido seu mais, lá ela não vai ser sua esposa mais, acabou. Lá, esse negócio de pai e filho, não tem essa conversa. Cuida enquanto está aqui, não espera morrer para falar, não, perdeu, né? Namora enquanto está vivo, porque no céu ninguém vai namorar. A Bíblia diz que vai ser que nem os anjos, não é? Que nem os anjos. Não casam e nem se dão em casamento. Celebra enquanto você tem vida. Mas a gente, né? Celebra enquanto você tem vida. Porque eu estou te ensinando a verdade. Porque eu não posso ocultar. Mas a gente não, a gente vai deixando de celebrar. Não vai ser assim, irmãos. Não é o que Jesus ensinou na parábola lá? Essa mulher teve quantos? 5 ou 7 maridos? E ela morreu o primeiro marido, morreu o segundo, morreu o terceiro, morreu o quarto, morreu o quinto. Quem vai ser marido dela no céu? Jesus falou, nenhum. O meu pai foi casado 2 vezes. Pensou ele chegar lá no céu? Vai ser minha mãe que vai ser a esposa dele? Vai ser a minha madraça? Nenhuma. Não vai ter essa conversa lá. Esse diálogo não vai existir lá. Mas tem crente pensando de forma errada. Quando eu chegar lá, eu vou me reencontrar. Vou levar até um presentinho. Para. É duro te dizer, mas não é essa celebração que vai ter no céu. Você não vai ter esse sentimento lá. Sentimento é aqui. Sentimento é aqui. E aí a gente não consegue celebrar. Entra a semana, tem pessoa que entra até em depressão. O parente já morreu faz 20 anos, mas continua. Então tem algum problema na sua vida que Jesus precisa preencher. Porque enquanto isso não passar, irmãos, não é culpa do pastor, do fulano, do beltrano ou do ciclano. Mas enquanto a pessoa continua naquele estágio, é duro dizer. E tudo isso atrapalha a pessoa de celebrar a Cristo, porque ela não consegue. Aí se pregar o que Jesus pregava, deixa os mortos sepultar os seus mortos, você é xingado. Não é? Se a gente pegar isso, misericórdia. Eu sou pastor, já fiz vários velórios, e como pastor eu vou pregar o Evangelho no velório, não é? Eu vou acompanhar as pessoas no momento de tristeza. Faz parte. Mas Jesus não ia não. Porque se ele fosse, a pessoa era ressuscitada. Gostaria eu de ter o mesmo poder, né? Todos que ele foi no de Lázaro depois que já tinha enterrado. Era o melhor amigo dele. Senhor, o teu melhor amigo morreu. Ele estava a 3 quilômetros de distância da aldeia de Betânia. 3 quilômetros, é longe? Daqui ali, né, na entrada da cidade é longe? Não, ele está a 3 quilômetros de distância. Ele não foi. Ele ficou ainda mais 3 dias, 4 dias. Se fosse hoje um pastor, malha ele. Mas Jesus não foi. Só que depois ele foi, né? No 4º dia. E ele chegou lá, ele chorou. Porque ele revela que a gente tem sentimento. Eu não estou falando aqui de demonstrar sentimento, ter afeto. Sentimento é uma coisa, irmãos. Você se entristecer, até Deus se entristece. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de a pessoa estar aprisionada na cadeia da tristeza, da depressão, que impede ela de viver. É disso que eu estou falando. Jesus chega lá, ele chora.
Aí depois fala, tira essa pedra daí. Ah, Senhor, mas já tapou, tira a pedra daí. Eu falo, Jesus é tão assim, né, que primeiro ele manda tirar a pedra. Depois ele ora. Está lá em João capítulo 11, né? Ele manda, tira a pedra, tirai a pedra. Aí depois que tira a pedra, ele vai orar ainda. Todo mundo sentindo um mau cheiro. Ele manda deixar aberto, deixa aberto aí para mim orar. Ele não poderia orar antes de tirar a pedra para ninguém sentir o mau cheiro? Ah, tira a pedra daí para todo mundo ver que está podre. Porque se ele orasse antes, alguém ia dizer assim, colocaram o Lázaro vivo lá, né? Não, tira a pedra, deixa todo mundo sentir a podridão. Aí ele ora. E aí as pessoas celebram a Deus, mas se você ler lá no texto, ainda diz que alguns ainda foram ter com os fariseus. Lê o texto completo depois da ressurreição, você vai ver que alguns foi ter com o fariseu ainda para reclamar, olha, ressuscitou o Lázaro, já estava podre. Ah, mas precisa matar esse homem, ele está ressuscitando gente. Já pensou? Irmãos, as pessoas não conseguem, quando o coração delas está fechado, pode ser o milagre que for, pode ser a graça que for, porque a pessoa que não abre o coração, os fariseus que estavam na ressurreição de Lázaro, os homens que estavam na ressurreição de Lázaro, ainda foi lá falar mal de Jesus. E não vai falar de mim, de você? E você vai deixar de celebrar por causa disso? Não, irmãos. E aí o salmista aqui, ele diz, no versículo 6, o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar e rico em bondade. Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados e nem nos retribuiu conforme as nossas iniquidades. Irmão, isso aqui quando eu li, eu falei, é por isso que eu não estou mais lascado. E você? Ele não nos tratou segundo os nossos pecados. O ser humano trata, né? Se Deus fosse tratar do jeito que nós somos bonzinhos, tem alguém bonzinho do seu lado? Se Deus fosse nos tratar segundo os nossos pecados, irmãos, e a Bíblia está dizendo aqui, ó, isso aqui não é motivo para a gente celebrar a Deus? Versículo 11, pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Assim como o pai, irmão, quer o melhor para os filhos, Deus se compadece dos que o temem. Imagina, o Luiz está aqui tocando. Se o pai dele não sentir a alegria que ele aqui está tocando aqui, eu vou falar, nossa, você está um gelo. Não é verdade? Porque a gente vê, qualquer um dos pais que eu estava conversando com o Alexandre, era para a gente tem que sentir uma alegria. Eu acho que o Bima veio ali, no dia que o Cauã está tocando, o Vinícius, o Lucas está tocando. A gente fala, nossa, por que, irmãos? Eu falo eles, porque eu imagino uma criança com 9, 10, 11 anos, 12 adolescentes, ministrando na casa do Senhor. A gente não tem noção do que é isso. A gente não tem noção. Quando a gente vê a criança ali cantando, a gente não tem noção. A gente vai tratando como qualquer coisa, a gente já até acostumou, né? Só que a gente não sabe o sentimento deles. Porque eu imagino por mim. Então, irmãos, tudo é importante. Então, assim como Deus, como um pai se compadece dos filhos, Deus se compadece de nós. Deus se compadece. Eu estava brincando, eu estava sábado lá no futebol e vieram me convidar. Pastor, vamos jogar com a gente segunda-feira, também à noite, lá na assistência. O Pedro já levantou a mão. Eu falei, não posso. Eu tenho um compromisso na primeira e terceira semana com jovens. Eu ensaio a banda dos jovens. Aí eles olharam assim. Eu falei, não posso não. Que for outro dia. A gente vem para cá, a gente vem ensaiar a banda dos jovens, as meninas, canto louvor, os meninos. Porque para mim, como pastor, é alegria ver eles progredindo. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Já tem acho que uns 4 meses que o Luiz está tocando aqui. Nesses 4 meses eu disse para a pastora assim, o Luiz nunca subiu aqui para tocar sem me pedir, tá?
Às vezes a gente está pensando, nossa, será que o Luiz está indo? Nesses 4 meses, ele sempre disse, pastor, o senhor vai tocar? Ele nunca subiu sem pedir. Aí eu falo, Luiz, vai lá, porque eu quero que ele aprenda. Os meninos no violão não foi a mesma coisa? Eu falei, toca vocês, eu também toco violão, deixa lá. Às vezes o pastor no início da igreja tocava bateria. Bateria eu não sei, Pedro, eu sou um estrago para bateria, só a marcação. Se, irmãos, precisar preencher qualquer coisinha da área, bateria, contrabaixo, violão, teclado, um pouquinho da guitarra, não é que eu não toco o básico. Deus, graças a Deus, me capacitou para cada um desses instrumentos. Mas eu gosto de cantar, ou às vezes eu estou ali hoje e eu deixei eles aqui, nem para cantar, que eu estava arrumando o som. Porque o meu desejo é ver eles aprenderem também, é ver eles progredirem. Então aqui no versículo 14... Pois ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim de florescer. Para com os que o guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Bendiga o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as ordens e lhe obedecem à palavra. Só uma paradinha aqui, bendigam os seus anjos. Todos nós somos pecadores, já pecamos algum dia da nossa vida. E muito provavelmente até a volta de Jesus vamos pecar de uma forma ou de outra. Agora os anjos de Deus que estão nos céus, eles nunca pecaram. Os demônios pecaram e caíram. Mas os anjos que estão lá na presença de Deus, eles não têm pecado não. Eles continuam no estado puro e de santidade. E a Bíblia lá diz em Isaías capítulo 6, que o anjo que apareceu ali na presença de Deus, tinha 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, 2 os lábios. Mostrando a reverência de anjos que não têm pecado diante de Deus. E nós que somos falhos pecadores, nos esquecemos de que deveríamos ter reverência diante do Senhor, de que deveríamos amá-lo. O Senhor a gente vai tratando de qualquer jeito. Devemos ter cuidado com isso, irmãos. Já terminando aqui, bendiga o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. Bendiga o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma o Senhor. Irmãos, com certeza nós temos mais do que motivo suficiente de celebrarmos a Deus, amém? Só que o celebrar é de quem? Nosso. Ou você celebra ou você não celebra. Deus é poderoso para te curar, seja com um toque das mãos dele, mesmo que você não veja. Deus é poderoso para te curar através da intercessão, da oração. Deus é poderoso para realizar um milagre na sua vida. Mas a celebração a Deus ou nós damos ou não. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Eu quero convidar o grupo de louvor a vir à frente. Senhor Deus e Pai, a tua igreja está vindo à frente, Senhor. Eu quero estar ungindo a vida de cada um que vem à frente nesse instante. Que o Senhor possa estar tocando a vida de cada um, Senhor, com o óleo da unção. O Senhor sabe o que cada um necessita. O Senhor sabe o milagre que cada um precisa nesta hora. Meu Deus, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. O Senhor é poderoso para curar, para restaurar, para operar o sobrenatural na vida de cada um dos teus filhos. O Senhor é poderoso para tocar, meu Deus, a vida de cada um. Que o Senhor possa abençoar cada um nesta noite com teu milagre, com a tua bênção, com teu poder, a tua glória. Que o Senhor possa tocar cada um dos teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa abençoar a cada um de uma forma sobrenatural. Seja qual for o problema, seja, meu Deus, qual for a adversidade. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo, ó Deus, que nós pedimos ou pensamos. Eu peço que o Senhor siga tocando a vida de cada um dos teus filhos agora, Senhor, com o teu poder e glória, em nome de Jesus Cristo. Engrandecemos, Senhor, o teu santo nome, meu Pai. Eu estou ungindo nesta noite, mas creio que é o teu milagre, eu creio que é o teu poder, Senhor, a tua glória, a tua presença, Senhor, que toca, a tua presença que abençoa, a tua presença que sara, a tua presença, Senhor, que santifica, a tua presença, Senhor, que fortalece. Oh Deus Todo-Poderoso, que eras e que és e que há de vir, abençoa, meu Deus, cada um dos teus filhos nessa noite, abençoa a tua igreja nessa noite, meu Pai, abençoa cada um com o poder sobrenatural da fé, em nome de Jesus Cristo, ó Pai.
Toca cada um, Senhor, de uma forma toda